Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. João 7, versículo 24. Eles dizem que você é frio, mas ninguém fala do que fizeram para congelar o seu coração, não é? Por que será que quem mais gritou que você mudou foi exatamente quem mais se beneficiou da sua dor? E se eu te dissesse que o rótulo de coração gelado que colaram em você é só uma distração para esconder a culpa de quem te quebrou em silêncio? Você foi acusado de frieza, mas carregava espiritualidade, fé e resiliência emocional no peito todos os dias. Estão dizendo que você mudou. Mas será que eles suportariam o que você aguentou calado? Esse vídeo é para você que cansou de sangrar em nome do amor e decidiu entrar na sua jornada espiritual com intuição fortalecida e propósito maior. Aqui, nós falamos por aqueles que escolheram o silêncio como forma de proteção e não como vingança. Meu nome é Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade O Despertados Escolhidos. E hoje vamos desmontar a maior mentira já contada sobre os escolhidos. Então, se esse assunto te toca menos, se você sente que essa verdade é sua, menos fortaleça nossa missão. Se inscreve no canal e vem com a gente. Nem todo silêncio vem da frieza. Alguns nascem da exaustão. O escolhido aprende a duras penas que nem tudo deve ser respondido, nem toda provocação merece energia. O silêncio é uma forma de proteção divina quando o barulho se torna uma armadilha. Quem vive em crescimento espiritual entende. O barulho dos outros não pode enterrar a sua paz. Calar, às vezes, é uma oração que o mundo não ouve, mas o céu escuta. Te chamaram de distante, mas não sabiam do grito interno que você abafava todos os dias. Cada palavra não dita era um tijolo na muralha que você construiu para se preservar. Não foi frieza, foi sobrevivência. Enquanto muitos se alimentavam da sua empatia, você aprendia a se proteger. E isso, por mais doloroso que pareça, é um estágio necessário da sua jornada espiritual. Quantas vezes você recuou, não por orgulho, mas por perceber que insistir era se perder. Isso é autoconhecimento na prática, reconhecer onde sua alma adoece e sair de lá. Pessoas com intuição fortalecida percebem quando um ambiente, uma conversa ou até um bom dia vem carregado de manipulação. E é nesse ponto que o verdadeiro escolhido entende: seu silêncio é sua fortaleza, e a fortaleza é sagrada. Então sim, você se calou, mas não porque não se importava menos, e sim porque se importar com tudo é o caminho mais curto para o esgotamento. Quem aprendeu a proteger sua energia sabe que responder a tudo é viver na defensiva. Resiliência emocional é saber em que batalhas vale a pena entrar. E às vezes a maior batalha espiritual é justamente manter a própria paz. Se alguém ainda te acusa de estar diferente, respira fundo e pergunta para si: estou mais frio ou apenas mais claro? Essa distinção muda tudo, porque quem ama verdadeiramente não quer que você se perca para caber. E se esse vídeo está ecoando no teu coração até aqui, comenta aí embaixo: estou escolhendo minha paz. E não esqueça, curte o vídeo e se inscreve agora para continuar essa caminhada com a gente. O escolhido, quase sempre, é o que segura o mundo dos outros enquanto o seu próprio desaba. Você já percebeu isso? Ser o ombro, o colo, a ponte, mas nunca o destino. Há uma diferença brutal entre ser amado e ser usado como ferramenta emocional. E o mais triste é que muitas vezes isso acontece dentro dos laços que mais valorizamos. Amor que exige sua destruição não é amor, é dependência disfarçada. Você virou terapeuta de quem nunca ouviu suas dores. Consolou gente que desapareceu quando você precisou de um "tô aqui". Essa não é uma falha sua, é sinal de compaixão, de um coração voltado ao propósito maior. Mas chega um ponto em que o corpo dá sinais. A alma grita, a fé enfraquece. Não porque você parou de amar menos, mas porque passou tempo demais, sendo tudo para todos e nada para si mesmo. A espiritualidade te ensina que servir é nobre, mas se sacrificar continuamente por quem não se importa é tolice espiritual. Existem pessoas que confundem empatia com obrigação emocional. E aí, quando você para de responder, te chamam de ingrato. Quando você tira o ombro, te chamam de ausente.
Mas a verdade, você só está tentando se salvar. Já viu aqueles que só lembram de você quando estão mal, mas nunca perguntam como você está? Isso não é amizade, é comodidade. Você virou suporte emocional para adultos que se recusam a amadurecer. Pessoas que te usavam como muleta, mas que nunca se ofereceram para te ajudar a caminhar. É hora de romper com esses ciclos. E isso se faz com coragem menos e com fé. Por isso, se hoje você está mais seletivo com quem carrega, não se culpe. Isso é transformação. É sinal de que o seu autoconhecimento está florescendo. Você não foi feito para ser base de quem não quer crescer. Escolhido, guarde essa verdade. Quem te ama de verdade, respeita teu limite. E quem não respeita, só amava o acesso, não o teu coração. É curioso, não é? Quando você vivia se calando para manter a paz, te chamavam de maduro. Quando aguentava tudo, te chamavam de forte. Mas o dia que você decidiu se curar, se tornou metido, frio, arrogante. A verdade é simples. Crescimento espiritual intimida quem permanece estagnado. A tua evolução é a prova de que era possível mudar, e isso irrita quem escolheu não mudar. Sabe aquele momento em que você finalmente para de correr atrás, de pedir desculpa por existir, de se moldar para caber? Pois é, isso se chama cura. Só que a cura tem um preço. Você deixa de ser útil para quem lucrava com o seu caos. E aí começam os rótulos. Você mudou. Sim, mudou. Parabéns. Essa mudança é o seu milagre. Não espere que todos celebrem sua libertação. Alguns vão zombar, outros vão se afastar. Mas sabe quem fica? Quem está na mesma jornada espiritual que você. Gente que entende que transformação exige renúncia, que sabe que se afastar de ambientes tóxicos é sinal de fé. Now do Freeza. Quem ainda vive de aparência não consegue suportar quem já escolheu viver com verdade. É por isso que você precisa continuar. Mesmo sozinho, mesmo julgado, mesmo sem aplausos. Sua cura é o maior ato de rebeldia espiritual que você já fez. Você não precisa ser compreendido. Precisa ser fiel ao seu propósito. E quem se cura de verdade provoca rupturas, porque rompe pactos silenciosos com a dor. Então, da próxima vez que disserem que você está arrogante, sorria. Eles estão sentindo a falta do seu sofrimento. Mas esse sofrimento não te pertence mais. Você não é frio, é livre. E liberdade, para quem vive acorrentado, sempre parece ofensiva. Eles nunca gritaram, mas sabiam exatamente como fazer você se sentir culpado. Manipulação emocional nem sempre é barulhenta, menos às vezes. É um olhar, uma ausência calculada, um silêncio que pressiona, e o escolhido, por ser espiritualmente sensível, capta tudo. Só que por muito tempo, você confundiu intuição com paranoia, mas agora você sabe, era batalha espiritual. Quantas vezes você se desculpou por sentimentos que nem eram seus, por dores que não nasceram no seu peito, mas foram jogadas sobre ele como fardos? Quem te manipulava sabia que você tinha um coração bom, e usava isso. Chamava seu cansaço de egoísmo, sua voz de agressão, sua dúvida de ingratidão. A distorção era o campo onde eles jogavam, mas hoje você enxerga o jogo. Sua intuição fortalecida não te deixa mais se enganar. Você reconhece os padrões, as armadilhas emocionais, as chantagens disfarçadas de afeto. Isso é autoconhecimento. É o espírito abrindo os olhos da alma. E uma vez que você enxerga, não dá para desver. É por isso que eles te acusam. Quem não consegue mais te manipular chama de frio quem apenas se libertou. Mas o que eles não entendem é que essa nova versão sua não se cala por medo, se cala por sabedoria. Você aprendeu que não deve lealdade a quem te amarra. Fé também é saber sair de onde Deus não está mais. Então, se te chamarem de frio, sorria com os olhos de quem finalmente entendeu o próprio valor. Porque a verdade é essa: você não parou de amar, só parou de se trair. E isso é o início da verdadeira transformação. Se essa mensagem está tocando teu coração de alguma forma, se em algum momento você se sentiu compreendido, fortalecido ou inspirado, considere apoiar esse trabalho. Aqui embaixo do vídeo tem um botão chamado Valeu. É só clicar ali para enviar uma contribuição que ajuda diretamente o canal
a continuar produzindo conteúdos como este. É uma forma simples de dizer: isso fez diferença para mim. E cada apoio, por menor que seja, faz com que essa missão continue, alcançando mais pessoas que também precisam ouvir essas verdades. Que Deus te abençoe por cada gesto de generosidade. Vamos seguir com nossa reflexão. Você dizia: está tudo bem, enquanto carregava o mundo nas costas. Fingir que não doía virou rotina, e o sorriso forçado, um escudo. Mas o preço dessa paz aparente foi alto demais. Aos poucos, você foi sumindo de si e percebeu que a espiritualidade verdadeira não pede que a gente se anule, pede que a gente se conheça. Não confunda paciência com autoabandono. O que muitos chamavam de mansidão, na verdade, era você engolindo palavras, engolindo dor, engolindo a própria identidade. Só que chega uma hora em que a alma não aguenta mais engolir. O espírito grita, e quando o escolhido escuta esse grito, ele entende. Crescimento espiritual exige rupturas. A Bíblia está cheia de momentos em que o silêncio de Deus precede grandes libertações. Mas o silêncio que você fazia não era por fé, era medo. Medo de perder quem você na verdade nunca teve. Medo de ser chamado de ingrato por se escolher. Mas como manter resiliência emocional num lugar que exige sua destruição diária? Quando o Voca diz não aguento mais, e mesmo assim continua, não é força a menos, é autotraição. O verdadeiro guerreiro espiritual sabe quando lutar e quando soltar. E soltar o que te destrói não é fraqueza, é revelação. É quando o céu olha e diz: agora sim, posso te guiar. Porque ninguém cumpre seu propósito maior, vivendo preso à falsa paz. Então, se você precisou perder gente para se reencontrar, respira, a dor passa, mas a verdade que você acessou nesse processo, essa vai te acompanhar para sempre. A paz de Deus não exige sacrifício emocional contínuo. A introspecção não te afastou de Deus, te aproximou. Você só estava em silêncio, esperando seu espírito florescer. Quantas vezes você disse sim, quando tudo dentro de você gritava não? O escolhido tem essa mania, achar que amar é ceder sempre, mesmo quando isso fere sua alma. Mas chega um momento em que o Espírito te ensina a dizer: basta. E isso, meu amigo, é transformação. Dizer não é, às vezes, a forma mais sagrada de se amar. Amor próprio não é egoísmo, é proteção divina. Dizer não para relações que te drenam é dizer sim para tua saúde emocional. Quantos abraços forçados você deu? Quantas conversas suportou só para não magoar? Só que você se magoava em silêncio. E essa conta chega. Deus nunca te pediu para te abandonar em nome de ninguém. Neemias recusou sair do muro para discutir com os inimigos. Ele sabia do seu propósito. E você tem dito muito sim para evitar desconforto, ou porque esqueceu o que merece. O verdadeiro autoconhecimento traz coragem. E coragem é olhar no olho de quem está acostumado com tua fraqueza e dizer: agora, não mais, não posso, não quero, não aceito. Essas palavras são orações quando ditas com verdade. O inimigo quer que você continue dizendo sim até adoecer, porque ele sabe, quando você aprende a se posicionar, os ciclos quebram. O crescimento espiritual começa quando o medo de perder o outro desaparece e o medo de se perder assume o lugar. E se você tem dificuldade em dizer não, começa pequeno, anota, treina, ora sobre isso, mas não se silencie mais. Não é teu papel segurar o mundo para agradar quem não segura nem tua mão. Dizer não é reafirmar sua dignidade. E todo o céu se move quando um escolhido escolhe se preservar. Nem sempre querem que você se cure. Parece pesado dizer isso, mas é real. Tem gente que se sente mais segura quando você está no chão, porque a sua cura expõe o comodismo delas. A tua liberdade confronta quem ainda vive de aparência. Por isso, quando você começa a se reconstruir, o incômodo surge. Você já reparou como algumas pessoas somem quando você começa a melhorar? Elas estavam ali enquanto você chorava, se arrastava, implorava. Mas bastou você se levantar, alinhar sua espiritualidade, e a presença delas virou ausência. Não é coincidência, é revelação. Elas não queriam sua felicidade,
queriam sua dependência. Existem pessoas que constroem sua identidade sendo melhores do que você. E quando você se cura, elas se sentem expostas. Porque agora você tá inteiro, tá com intuição fortalecida, tá com voz. E isso não cabe mais nos papéis que elas te deram. Você saiu do roteiro. E isso é perigoso para quem só te valorizava quebrado. A cura te faz perder muita coisa, menos principalmente as relações que se alimentavam da sua dor. Mas entenda, isso não é perda, é livramento. O crescimento espiritual remove, afasta, expõe. Não para te punir, mas para te posicionar. O que sai da tua vida depois da cura nunca deveria ter entrado. Então, se ultimamente você tem percebido afastamentos, traições ou frieza, louve, é o céu te limpando. Deus nunca promete que vai doer menos, mas garante que vai valer a pena. E não há dor mais libertadora do que perceber que a tua cura incomodou os que diziam te amar. O mais bonito da jornada espiritual é isso. Você não se torna outra pessoa. Você volta para quem você era antes do trauma, antes das máscaras, da performance, das concessões. O autoconhecimento não te transforma em um ser novo. Ele remove tudo o que te ensinaram a ser para sobreviver. E isso é poder. Você lembra quem você era antes de começar a se silenciar para agradar? Antes de mudar seu tom de voz para evitar atritos? Aquele você espontâneo, intuitivo, livre. Pois é, ele ainda tá aí, te esperando. E esse retorno é mais bonito do que qualquer transformação, porque é real. É você, sem filtros. A cura não te endurece, te alinha. E quando você volta para sua essência, você também volta para Deus, porque a tua identidade foi moldada pelo céu, não pelo abandono. Cada camada que você tira, cada não que você aprende a dizer, cada limite que você impõe, tudo isso é você se reconstruindo em verdade. Começa devagar. Anote o que te dá paz. Perceba quem te faz rir sem peso. Retome hobbies antigos. Ouça músicas que te conectam com quem você era. Leia os salmos em voz alta. Passe tempo em solitude. Isso tudo é crescimento espiritual aplicado. Não é sobre se isolar, é sobre se encontrar de novo. E a melhor parte, quando você volta para a sua essência, o que é verdadeiro começa a te encontrar também. Pessoas, caminhos, convites, ideias. O céu responde quando você finalmente para de tentar ser o que os outros esperam. Você não foi criado para caber, foi criado para ser, e ser é o teu maior chamado. Você não era o problema, menos era o espelho. E sabe o que acontece quando alguém se olha no espelho e não gosta do que vê? Quebra o espelho. Te atacaram, não porque você fez algo errado, mas porque você expôs verdades que eles não estavam prontos para encarar. Sua introspecção incomodou, sua espiritualidade confrontou. Você seguiu sendo leal, mesmo ferido. Continuou oferecendo respeito, mesmo sendo ignorado. E essa luz silenciosa que você carregava escancarou a escuridão que muitos fingiam não ter. É por isso que a sua presença passou a ser demais. Você não dizia nada, mas o seu jeito de ser já era confronto, era denúncia sem palavras. Eles diziam: você se acha melhor, mas era só intuição fortalecida, guiando suas escolhas. Você apenas decidiu não mais tolerar desrespeito, e isso foi interpretado como arrogância. Mas veja, não era julgamento, era limite, era autoconhecimento, era o despertar da tua consciência espiritual. Quando você deixa de ser manipulável, vira alvo, porque quem vive de disfarces não suporta quem escolhe viver de verdade. Você virou ameaça ao sistema emocional que eles criaram menos, aquele onde você era sempre o errado, o exagerado, o sensível demais. E agora que você é firme, te chamam de frio. Não se esqueça, espelhos não julgam, apenas revelam. Evoca, e isso, uma revelação ambulante, um reflexo de tudo o que o outro precisa encarar, mas ainda não consegue. E se quebram você com palavras, com afastamento ou com calúnia, entenda, não é sobre você, é sobre o que você os faz ver. Te acusaram de frieza, mas a verdade é que você só trancou a porta que vivia escancarada. Por quanto tempo você deixou a alma aberta
Mesmo sendo invadido, você oferecia acesso total a quem só queria consumir. Quando, enfim, colocou um limite, o drama começou. Mas isso não é crueldade, é resiliência emocional. O problema não foi você dizer, chega. O problema é que eles perderam o acesso irrestrito à sua energia, à sua presença, ao seu cuidado. A verdade é que eles não sentem falta de você, sentem falta do controle. Quando você começou a priorizar sua espiritualidade, perceberam que não podiam mais te manobrar. Antes, você aceitava migalhas emocionais e ainda agradecia. Hoje, você exige reciprocidade. E isso incomoda quem só sabia se relacionar pelo desequilíbrio. Sua intuição fortalecida detecta as mentiras antes que elas virem laços. E isso assusta quem se escondia atrás de desculpas. É estranho ser odiado por fazer o que é certo, mas o escolhido precisa entender. A porta que se fecha na terra pode ser sinal de que os céus estão abrindo outra. O seu crescimento espiritual redefiniu sua casa emocional. E nela, agora, só entra quem honra, quem edifica, quem entende que você não é suporte, é templo. Então, se hoje você sente que perdeu pessoas depois de se posicionar, entenda, você não perdeu nada. Só revelou quem estava ali pelo benefício, não pela conexão. Te chamar de frio é mais fácil do que admitir que eles perderam alguém que estava disposto a amar com tudo. Chega uma fase em que o barulho já não te seduz. Você não quer mais vencer discussões, provar pontos, expor erros. Você quer paz, quer escutar Deus. E isso não é frieza, é maturidade espiritual. É quando você entende que até o silêncio pode ser proteção divina. Antes, você respondia tudo, tentava explicar, justificar, argumentar. Agora, você só observa, porque aprendeu que quem quer entender, escuta, e quem já decidiu te atacar, distorce. Então, para que gastar voz com quem não ouve o coração? O escolhido precisa saber onde sua palavra é semente e onde é desperdício. Jesus ficou em silêncio diante de Pilatos, não porque estava com medo, mas porque sabia que aquele homem não buscava a verdade. Isso é fé aplicada, saber quando calar, não por fraqueza, mas por força. Sua introspecção não é ausência menos, é presença reorganizando prioridades. Quer praticar isso? Comece a identificar em que ambientes sua voz é bem-vinda e em quais ela é usada contra você. Comece a guardar suas vitórias, a não expor seus processos. Fale mais com Deus e menos com quem não entende sua língua espiritual. Isso é autoconhecimento. Isso é escudo. E se disserem que você está frio, Soria em pós. Você não ficou frio, ficou seletivo. Seletivo com sua energia, seu tempo, seu amor. E isso não é indiferença, é honra. A partir daqui, não é todo mundo que terá acesso ao seu espírito, porque quem aprendeu a ouvir o céu não responde mais a qualquer ruído. É engraçado como chamam de frieza aquilo que foi construído com muito choro, oração e luta interna. A sua cura foi um processo sagrado. Você passou por desertos emocionais, noites sem sono, lágrimas escondidas. Mas como não foi uma dor exibida, eles não reconhecem como real e ainda ousam te chamar de frio. Frio é quem nunca sentiu nada. Você, não. Você sentiu demais, amou demais, cedeu demais. E quando finalmente decidiu não sangrar mais por quem te feria, virou vilão. Mas isso não é frieza, é cura. E cura não é bonita de ver, porque ela exige afastamentos, rompimentos e reconstruções. A verdade é que sua transformação não foi visível para eles, porque estavam ocupados demais, olhando para o próprio reflexo. Não viram quando você caiu de joelhos, não ouviram o silêncio das suas renúncias. Mas Deus viu, e é Ele quem valida o processo. A fé sustenta até aquilo que o mundo não aplaude. Se você sente culpa por estar se sentindo melhor, deixa eu te lembrar, é normal. Você passou tanto tempo no caos que agora o equilíbrio parece estranho. Mas essa paz que você está começando a sentir é tua, foi conquistada com dor e agora precisa ser protegida com sabedoria. É o fruto do seu crescimento espiritual. Então, se chamarem seu novo jeito de frieza, apenas agradeça, porque ninguém chama de frio quem não queimou antes. Você queimou.
ardeu, e agora está inteiro. E isso é raro, é divino, é vitória. Eles não estão sofrendo porque você foi embora. Eles estão sofrendo porque pela primeira vez não podem mais te manipular. Você percebe isso nas indiretas, nos silêncios forçados, nos olhares cruzados em ambientes onde antes você era acolhido. Sentem falta do acesso, não da presença. O que dói neles não é a tua ausência física, menos é a tua ausência emocional. Você não está mais ali como antes, disponível, vulnerável, aberto, receptivo. E agora que você se levantou com resiliência emocional, perceberam que perderam algo valioso: o controle sobre você. Quando o escolhido aprende a se posicionar, quem se alimentava do caos se sente ameaçado. A sua ausência virou incômoda, porque agora ela representa limite. Você não corre mais atrás, não se justifica, não repete explicações que já foram ignoradas tantas vezes. Isso desarma quem usava suas reações para manter o controle da narrativa. Você parou de reagir, e o silêncio virou a resposta mais eloquente. Quem ainda vivia do teu sofrimento, hoje precisa lidar com o eco da própria consciência menos. E isso dói mais que qualquer discussão. A ausência do crescido espiritualmente carrega uma presença poderosa. Você saiu, mas deixou a verdade pairando no ar. Deixou perguntas sem respostas, sentimentos não processados, feridas expostas. Sua jornada espiritual ensinou que às vezes o maior gesto de amor é a distância, não para ferir, mas para preservar. Preservar o que ainda resta de sagrado dentro de você, e o outro que se acostumou com sua submissão emocional não consegue lidar com esse novo nível de paz. A paz que você carrega agora é ofensiva para quem vive em guerra interna. Eles dizem que você mudou, mas o que realmente mudou foi o jogo emocional. Você saiu do tabuleiro, e agora eles precisam jogar com as próprias peças. A liberdade espiritual que você alcançou não se negocia mais por aprovação. A partir do momento em que você se reconheceu como escolhido, percebeu que o preço da sua presença é alto demais para ser dado a quem só sabe ferir. E é por isso que te acusam. Porque é mais fácil chamar de frieza o que, na verdade, é a sua libertação. E se ainda hoje você sente a tensão de ter que explicar a sua ausência, lembre-se, sua alma não precisa pedir desculpas por se proteger. Quem perde o acesso à tua essência quando você se cura, nunca te valorizou menos, apenas se beneficiava da tua dor. E agora, do lado de fora, eles vão ter que assistir você florescer. Você passou tempo demais tentando ser o que os outros esperavam. Moldou o tom de voz, reduziu seus sonhos, engoliu suas verdades, tudo para caber em lugares que nunca foram teus. Mas hoje, ao olhar no espelho, você finalmente reconhece quem está ali. E o que vê não é frieza, é força. É a força de quem morreu emocionalmente e foi ressuscitado pela fé. A sua espiritualidade não te endureceu, te despertou. E o despertar dos escolhidos sempre assusta quem prefere dormir. Você não está frio, está inteiro. E estar inteiro, neste mundo fragmentado, é um ato revolucionário. A sua transformação foi lenta, silenciosa e dolorosa. Mas ela aconteceu a cada lágrima escondida, a cada não engolido, a cada oração feita em desespero. Você ressuscitou sem plateia e agora caminha com intuição fortalecida, olhos abertos, coluna ereta. Isso incomoda, porque ser forte, de verdade, desmonta todos os jogos de manipulação emocionais que um dia tentaram te amarrar. Você não virou vilão, você virou verdade. E a verdade nunca será confortável para quem vive de fachada. Agora, você exige reciprocidade, valoriza sua energia, define seus limites com clareza. E sabe o que é mais bonito nisso? É que você ainda ama, mas ama com consciência, não com carência. Ama com estrutura, não com desespero. Ama sem se trair. Porque quem cresce espiritualmente entende que o amor nunca exigirá sua destruição como prova. Você ressuscitou sua identidade, voltou à essência. E essa versão que caminha com fé e dignidade, que ora sem medo, que espera em Deus com coragem, essa versão não é fria, é sagrada, é protegida, é firmada sobre a rocha.
E se ainda assim disserem que você mudou a Pina Soria, eles não conhecem a história por trás da tua reconstrução. E essa é a maior verdade que você carrega agora. Não precisa mais provar que sente, basta viver com verdade. Quem te vê inteiro e ainda chama de frio, nunca conheceu o calor da tua entrega e talvez nunca mereça. Mas Volca, Segway, com ou sem plateia menos, porque o céu reconhece cada passo da tua jornada. Você não virou frio, você virou consciente. E consciência, para quem se alimentava da tua confusão, parres cruodei. Mas você não é cruel, é desperto. Te chamaram de coração gelado, porque não conseguem mais usar a tua empatia como atalho para continuar ferindo sem consequências. O que eles chamam de frieza é você, finalmente inteiro. A tua cura virou problema, porque te libertou de um sistema que só funcionava enquanto você se traía. E agora que você voltou para si, os mesmos que te usaram mentem sobre você, mas você não vai rebater, porque crescimento espiritual não exige vingança menos, exige silêncio, intencional, poderoso, sagrado. Você não precisa mais provar que ama, nem explicar por que se afastou, porque quem viu tua entrega e ainda assim te quebrou, sabe muito bem o que fez. Você não deve mais nada. Isso é liberdade. Isso é propósito maior. Em ação. Se isso tudo mexeu com você, clica ali embaixo em valeu e apoie essa mensagem a alcançar mais vidas. Comenta aqui o que te despertou hoje e ativa as notificações, porque da próxima vez que te chamarem de frio, você vai saber exatamente o que responder. Ou melhor, vai saber que nem precisa.